Então hoje vamos aprender a criar aí um selo, um carimbo para as tuas pranchas dos projetos de arquitetura ou estruturais, projetos de engenharia ou arquitetura em geral, tá? Esse selo, ele é padrão para os formatos A0, A1, A2 e A3. Então eu vou te ensinar hoje. Existem várias maneiras de fazer esse selo, mas normalmente a maioria das prefeituras acaba utilizando esse padrão aqui, tá? Aqui tem uma prancha, tá? Eu vou utilizar, para exemplo, aqui uma prancha formato A1, correto? E é importante ressaltar que tem outro vídeo onde eu vou explicar como fazer essas margens e também essas linhas de dobra aqui que são importantíssimas nas pranchas para todos os formatos, mas isso é um assunto para outro vídeo, para esse não ficar muito extenso. Esse vídeo aqui eu vou me dedicar aqui 100% a criar esse selo, esse carimbo, tá? Existem vários tipos, como eu falei, eu vou te passar aqui um padrão bem aceito aí na maioria das prefeituras, ok? Então vamos lá. Normalmente a largura aqui é feito em 175 milímetros, certo? E a altura em 285. Então você faz, esse daqui é o tamanho total do selo. Então todas as informações de preferência devem caber aqui dentro. Verifica que ele tem uma pequena diferença para a dobra aqui na parte superior e também aqui na parte lateral, né? Isso daqui é para aquela dobra, né, que fica na folha não ocupar aí espaço do selo. Perfeito? Agora vamos então para as informações. Eu notei aqui num bloco de notas as informações que a gente precisa ter dentro do selo. Então, basicamente as informações são um quadro estatístico que deve ter a zona de ocupação, inscrição imobiliária, a área do lote, testada do lote, a área existente, a área a construir, a regularizar, a área total, taxa de ocupação e o coeficiente CAL. Temos também que ter a identificação municipal, município, também obviamente o estado, espaço para o carimbo da prefeitura, para ela carimbar o alvará, e espaço para o carimbo do profissional, seja você engenheiro ou arquiteto. Abaixo temos também assinaturas do responsável técnico e do proprietário ou proprietários, caso tenha mais do que um. Descendo um pouquinho mais, temos que fazer caber dentro desse selo a identificação da obra, com seu local e bairro, a descrição também do que está sendo simbolizado no seu projeto, e mais embaixo detalhes sobre o projeto, né? Projeto, desenho, data, escala e no final o ID da prancha, ou seja, se a prancha é 1 de 2, 2 de 2 e por aí vai, tá? Então, começando aqui, como que a gente faz para organizar? O primeiro quadro estatístico, podemos fazer aqui, ó. Simplesmente escrever estatística, tá? Escrito estatística, a gente só precisa ajeitar a escala. Isso daqui vai depender do AutoCAD que você estiver utilizando. Dependendo do AutoCAD, ele vai estar em milímetros, outro em centímetros. Então, eu prefiro ajeitar por essa escala aqui, tá? Então, por exemplo, vou utilizar uma escala um pouquinho maior do que essa aqui, tá? Assim, feito. Na verdade, um pouquinho menor, tá? Vou reduzir isso daqui mais ou menos uns 70%. Perfeito? Então aqui eu vou colocar o quadro estatístico, tá? Esse selo eu vou fazer bem simples, tá? Só para você entender como faz. Depois eu te mostro como ir incrementando ele, tá? Então, feito o quadro estatístico, vamos para a informação logo abaixo, que obviamente vai ter que ser numa escala menor, para não ocupar tanto espaço da folha assim. Acredito que esse tamanho aqui esteja bom. Só vou definir aqui o tamanho. Atualmente está em 2.10, tá? Só para você ter uma margem de referência aí. Então, feito o quadro estatístico, é interessante a gente passar uma linha aqui. Essas linhas é bacana que elas sejam na mesma medida. Então, por exemplo, na primeira aqui eu vou utilizar uma linha de 6, tá? 6 milímetros, passo ela até o final, coloco daí a minha estatística aqui dentro para ficar mais organizado. Prosseguindo, eu posso dar um offset aqui. Novamente digito 6 e vou fazendo mais linhas aqui embaixo, todas elas com 6 milímetros, tá, de espaçamento entre elas, tá? Então vamos indo fazendo aqui. Eu vou fazer algumas a mais, depois eu excluo. Essas linhas que eu estou fazendo é para caber as informações do quadro estatístico, tá? Até aí tá beleza. Agora eu vou colocar esse primeiro trecho aqui mais para cá. E vamos definir o espaçamento entre as linhas, tá? Indo aqui em Line Spacing, a gente pode definir aqui em 1.5, perfeito? Só deixa eu alinhar um pouquinho mais aqui. Aí, perfeito. Agora vamos inserir então no nosso quadro estatístico as informações aqui.
A primeira é zona de ocupação, então eu venho aqui, ó, dou 2 cliques e digito zona de ocupação, tá? A informação aqui mais embaixo vai ter que ser a inscrição imobiliária, tá? Abaixo temos a área do lote, testada do lote, área existente, área a construir, área a regularizar, área total. Prosseguindo, a gente tem dois coeficientes daí, a taxa de ocupação e o coeficiente cal, tá? E aqui fica a teu critério definir como que você vai simbolizar os dados de cada linha aqui. Por exemplo, você pode colocar um espaço e definir, por exemplo, a zona de ocupação sendo ZR3, tá? É claro que isso vai depender do seu lote. Outras pessoas preferem fazer vários pontinhos e deixar mais para lá, outras pessoas preferem passar uma linha. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas fica a teu critério fazer como você acha melhor. Por exemplo, colocando pontinhos aqui, você consegue colocar aí a inscrição imobiliária, tá? A área do lote, lembrando que é em metros quadrados. Vou te passar só as unidades de medida aqui, tá? Então esse daqui é em metros quadrados, tá? Testada do lote vai ser em metros, área existente em metros quadrados, área a construir metros quadrados, a regularizar metros quadrados, área total metros quadrados, taxa de ocupação é em porcentagem e o coeficiente cal é assimétrico. Perfeito? Prosseguindo, temos mais informações, só que agora o quadro estatístico terminou e vamos para a identificação municipal. Para fazer isso, eu vou excluir então essas linhas que a gente fez até aqui e vou colocar novamente um título, tá? Então a gente vai aqui para a identificação municipal. Então eu coloco aqui, ó, município e o estado, tá? Então aqui você vai colocar, por exemplo, se você é, sei lá, de Joinville, Santa Catarina, vai colocar Joinville SC, tá? Município e estado, aí vamos deixar agora um espaço para o carimbo da prefeitura e também o carimbo do profissional. Então aqui embaixo podemos criar aqui o carimbo prefeitura, tá? Deixa eu só reduzir um pouquinho, reduzir em 70%, na verdade vamos colocar em 2.1 para ficar no mesmo padrão, 2.1, tá? Aqui eu só vou deixar um pouquinho mais para baixo, e aqui o município e estado eu posso até colocar ele centralizado para ficar visualmente mais bonito, tá? Aqui eu posso copiar essa linha, vou colocar ela numa espessura aí de 12, tá? Que seria o dobro das linhas que a gente está utilizando, de 6. E aqui eu coloco um pouquinho mais para cá. Perfeito. Então a gente tem aqui o quadro estatístico, o município e o estado, que você tem que colocar aqui o seu município e estado projeto. Aqui vamos ter que ter um espaço para o carimbo da prefeitura. Esse carimbo da prefeitura é interessante ele ter pelo menos uns 70 centímetros, tá? Então eu gosto de deixar pelo menos uns 70 centímetros aqui para o carimbo da prefeitura. E daí temos agora o carimbo do profissional. Então a gente copia e vamos colocar aqui, ó, carimbo profissional responsável técnico. Ou seja, se você é engenheiro, arquiteto, você vai colocar aqui embaixo o seu carimbo. No do engenheiro, como é informações ali, digamos, mais de marketing, digamos assim, eu gosto de colocar apenas 30 centímetros ou no máximo 35. Porque aqui você vai colocar seu nome, seu CREA ou CAL, seu telefone e a sua logo, tá? Então não precisa deixar tanto espaço assim também. Prosseguindo, temos aqui a identificação da obra, tá? Então a gente coloca aqui mais embaixo, tá? Podemos utilizar novas linhas de 6 em 6 centímetros, então eu dou um offset 6. Vou fazer novamente algumas linhas aqui. Se sobrar depois eu excluo, tá? E aqui eu coloco os dados da obra. Por exemplo, a obra, qual que é o nome que eu vou dar para essa obra, depois o local dessa obra, então a rua ali, certinho da obra, e o bairro, né? Então o local você vai colocar o nome da rua e o número dessa obra aqui, só deixa eu espaçar um pouquinho mais essas linhas para ficar mais organizado. A obra, por exemplo, aqui a obra, edificação de alvenaria para fins comerciais, qual que é o local? Rua tal, número tal, e aqui o bairro da cidade. Não precisa colocar o município novamente, porque você já colocou aqui em cima, tá perfeito?
Prosseguindo, eu gosto de colocar também uma breve descrição aqui da obra. Então, eu dou um espaçozinho aqui, tá? E aqui eu coloco uma linha de 12, tá? Coloco aqui uma linha de 12, porque a gente ainda tem que incluir aqui, ó, a descrição da obra, do nosso projeto ali em questão, e esses dados de projeto, desenho, data e escala. Então, como que a gente pode fazer, né? Posso copiar esse título aqui, posso copiar aqui, centralizado, identificações, tá? E daí aqui embaixo eu coloco as identificações em relação ao projeto. Primeiramente, as assinaturas, então eu posso deixar aqui uns 35 de linha, e aqui no meio eu faço uma separação para ter a assinatura do responsável técnico e também do proprietário. Essas duas pessoas, né, têm que assinar os projetos de engenharia. Então eu coloco aqui, ó, assinatura profissional responsável técnico e a assinatura do proprietário da obra. Lembrando que se tiver mais de um proprietário, vai precisar incluir então 2 assinaturas, tá? Aqui daí você pode colocar uma linha, colocar sua identificação, seu CREA, CAL, aí depende de você, tá? Cada caso é um caso, como você achar melhor. Por exemplo, eu gosto de fazer assim, ó, colocar uma linha, tá? Aí aqui embaixo você coloca seu nome, tá? Por exemplo, vamos supor que seu nome aí seja José. Coloca José. Tá? E você seja engenheiro, então coloca o teu CREA e o número do teu CREA, né? Supondo que seja aí de São Paulo, CREA São Paulo e o número do teu CREA embaixo, tá? Isso no espaço profissional. No espaço aqui do proprietário, você pode colocar a mesma linha, só que daí embaixo coloca o nome e o CPF dele. E para finalizar, a gente tem o finalzinho aqui, onde vamos colocar a identificação do projeto, desenho, data e escala. Tá? Eu vou copiar essas linhas aqui, para ser mais rápido. Tá? Então você pode colocar aqui daí o projeto, desenho, data, tá? E aqui no final você pode colocar a escala centralizada. Então eu coloco aqui escala, tá? E aqui eu coloco o ID da prancha. Aqui basicamente você vai colocar se é 1/2, 1/1, por aí vai. Por exemplo, vamos supor que tenha um total de 2 pranchas e essa seja a primeira, tá? Então eu coloco assim, ó, 1, 2. Tá? Aqui o projeto, quem fez o projeto, o desenho, quem fez o desenho, se caso não foi a mesma pessoa, data do projeto e a escala. Tá? Então, basicamente, essa é uma forma simplificada aí de fazer o carimbo, o selo para projetos. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo, mas como que eu posso dizer, mais finalizado. Tá? Então, dá para você enfeitar, colocar umas linhas mais grossas, fazer uma separação. Tá? Trouxe aqui só para você entender como dá para você fazer ele mais com fontes diferentes aqui, coisas do tipo, tá? Mas esse daqui é o padrão aí de todos, tá? Se você quer ter acesso a pranchas já com esse selo pronto, nos formatos A0, A1, A2, A3 e também no formato A4, que daí vai mudar um pouquinho, tá? O formato A4 é assim. Tô deixando aqui na descrição um link para você adquirir caso você tenha interesse. Lembrando que eu vou fazer outro vídeo mostrando também como fazer as pranchas, tá legal? Forte abraço, até mais.